Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três jovens que foram lançados dentro da fornalha. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego são os nomes babilônicos dados a Ramanias, Misael e Azarias, três jovens que estavam entre os hebreus que foram levados cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Nesse vídeo bíblico, conheceremos um pouco sobre a história dos três jovens, conhecidos por terem sido companheiro do profeta Daniel. E, sobretudo, pelo episódio em que foram lançados na fornalha de fogo ardente. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, essa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego está registrada no livro de Daniel. Antes de falarmos sobre a história desses três jovens, descrita na Bíblia, falaremos uma pequena introdução sobre cada um deles para aprendermos um pouco mais. Sadraque, Ramanias. Sadraque foi um dos principais de Judá, levado cativo à Babilônia. O nome de Sadraque é babilônico, apesar de muitas tentativas, por parte dos estudiosos, nenhum significado realmente satisfatório, para o nome foi encontrado para esse nome. Já em seu nome hebraico, Ramania, significa Jeová. Jeová tem sido gracioso, ou Javé foi misericordioso. É importante que Ramanias não seja confundido com outros personagens bíblicos que também tinham esse nome, principalmente com Ramanias, filho de Azur, um falso profeta que teve a morte predita pelo profeta Jeremias, no capítulo 28. Mesaque, Misael. Mesaque foi um nome babilônico, dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia, a um jovem chamado Misael. Seu nome em hebraico, Misael, significa quem é igual a Deus. Já o nome babilônico, Mesaque, também tem um significado muito discutido entre os estudiosos, de modo que não se sabe com exatidão sua interpretação, devido ao fator, não se conhece nenhum nome babilônico a respeito desse nome. Entretanto, alguns intérpretes sugerem que Mesaque, em acadio, pode ter sido Misaku, que significa quem é igual a Aku. Aku era um dos deuses sumerianos da lua. Outros defendem que o nome possa significar apesar de quem é esse, para que fosse evitada a ofensa a um hebreu piedoso. Abidnego ou Abidnego. Azaria, outro jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, também teve seu nome trocado para Abidnego, ou Abid, que significa servo de Nebo. Nebo era o principal deus cultuado na Babilônia. Por esse motivo, muitos acreditam que os escribas judeus trocam Nebo por Nego, para que o nome não honrasse, uma divindade pagã. Por outro lado, seu nome hebraico, Azaria, significa Jeová tem ajudado. Sadraque, Mesaque e Abidnego se destacam na Babilônia.
A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Sadraque e Mesaque, né, os jovens. Apesar disso, é possível ter uma clara ideia sobre o perfil desses homens. No primeiro capítulo do livro de Daniel, temos a descrição sobre, né, a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Esses jovens estavam entre Ramanias, Misael e Azarias, além, claro, né, do profeta Daniel estar junto. Como já dissemos anteriormente, os 3 jovens, assim como ocorreu com Daniel, também receberam nomes babilônicos, Daniel 1:7. Ao trocar de nome, era uma prática muito comum na época e geralmente indicava o início de uma nova fase na vida de um homem. Originalmente, apesar disso não implicar necessariamente em uma desonra, sabemos que homens hebreus, né, dos jovens, fazia referência ao Senhor, seus novos nomes babilônicos. Possivelmente faziam referências às divindades pagãs da sua região, de modo que, se considerarmos esse paralelo, tal situação foi muito difícil para aquele jovem, a ponto de vista religiosa. Podemos entender como uma desonra. Justamente como Daniel, os 3 jovens também se recusaram a comer das iguarias da mesa do rei e tomar, né, do vinho que lhe era servido, sendo alimentos apenas como legumes e água. Inicialmente foi feito um período de prova por 10 dias. No final dos 10 dias, Daniel, Ramael, Misael e Azarias estavam mais absolutos do que os demais jovens. Estavam bem fortes, né? Que continuaram se alimentando com os banquetes real, lá em Daniel 1, 10 e 16. A Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento e a inteligência em toda a sua cultura e sabedoria. Após o período de preparação que foram submetidos, os 4 jovens foram levados pelo chefe dos eunucos à presença do rei Nabucodonosor. E entre outros, né, não havia, né, ninguém que se comparasse aos 4 amigos. No capítulo 2 do livro de Daniel, temos o registro de como ocorreu, né, a interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel. Apesar de não ser figura centrais desse episódio, sendo apenas citados brevemente no capítulo 17, Ramania, Misael e Azarias aparecem desempenhando um papel fundamental diante daquela situação. Como até então, né, ninguém havia interpretado seu sonho, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios fossem mortos, inclusive até o profeta Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando ficou sabendo de tal ordem, Daniel pediu, né, Arioque, chefe da guarda do rei, um tempo para que eles pudessem apresentar a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa e contou aos seus companheiros o que estava acontecendo. E juntos intercederam a Deus pela interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mais tarde, a pedido de Daniel, após, né, interpretar o sonho de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos a uma posição administrativa na província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. No capítulo 3, vamos falar sobre isso. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, encontramos a narrativa da maior ênfase de Sadraque, Mesaque e Abidnego na ocasião. Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que quando a música tocasse
todos os povos, nações, homens de todas as línguas deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que havia sido levantada. Quem se recusasse seria lançado na fornalha ardente de fogo, Daniel 3, 1 ou 7. Esse tipo de fornalha ou forno era muito utilizado na Babilônia para a fabricação de tijolos, porém não era incomum ver tais fornalhas serem usadas para execução. Jeremias 29, 22 diz também sobre isso. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego não atenderam à ordem do rei, logo foram denunciados e conduzidos até a presença do furioso Nabucodonosor. Antes de aplicar a pena capital, o rei ainda tentou convencê-los a se prostrar diante da sua imagem, terminando, o seu discurso com a seguinte pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Daniel 3,15. A resposta dos três homens foi pura expressão de fidelidade a Deus e confiança em sua vontade. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de resposta sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que nós não servimos ao teu Deus, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste para ti, Nabucodonosor ficou transtornado com tal resposta e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume, e que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados nela. Daniel 3,19. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, e foram atirados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão aquecida e intensa das chamas, era tão grande que homens encarregados de lançá-los na fornalha acabaram morrendo somente por se aproximar da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram atados dentro da fornalha. Então Nabucodonosor se apartou, pois no mesmo instante ele começou a ver um quarto homem solto, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, sendo que no segundo Nabucodonosor, o aspecto do quarto homem era semelhante a um filho dos deuses, Daniel 3,25. A expressão filho dos deuses era como no mundo antigo, poderia se referir-se e seria um ser celestial. Nesse caso, o aspecto do próprio texto, do versículo 28, esclarece que tratava-se de um anjo muito, muito poderoso. Estudiosos identificam que esse anjo como sendo o anjo do Senhor, e também consideram a possibilidade de ter ocorrido ali, um aparecimento de Cristo anterior, à sua encarnação. Diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego para fora da fornalha. Mesmo estando numa fornalha tão aquecida, mesmo os cabelos ou roupas dos homens que ficaram chamuscadas, então Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus, o Deus daqueles homens, e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria despedaçado. Daniel 3, 28 ao 29.